Bom, e ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, veja só. Logo após o nosso programa, na sexta, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, autorizou a abertura do inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com a ministra, a solicitação de abertura do inquérito tem como base elementos coletados na CPI da Covid, a exemplo das declarações dos irmãos Miranda, que afirmaram ter avisado pessoalmente o presidente sobre indícios de irregularidades na compra do imunizante indiano contra a Covid-19. Sobre o caso, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, se manifestou no Twitter, aspas, o desejo de derrubar Bolsonaro está levando ao abandono da lógica. Não se pode investigar prevaricação por falta de medidas relativas a um crime sem investigar se houve crime. Estão pulando etapas. Qualquer ser humano minimamente racional percebe, nem precisa cursar direito. Fecho aspas, é a postagem da deputada estadual Janaína Pascoal. Fiuza. Nós já comentávamos isso aqui na sexta-feira, né? A gente dava um passo adiante, né, da perplexidade, né, diante de uma decisão com essa falta de consistência, com essa falta de critério. E a gente já falava que isso é um ato de autodesmoralização do Supremo Tribunal Federal. A gente não vai nem fazer aqui, Vitor, aquele complemento, né, ou aquele recheio de informações em perspectiva, mostrando a ministra Rosa Weber, como todos os seus colegas, fazendo política, fazendo retórica, atuando na diplomação do presidente da República de uma maneira com pouquíssima compostura, né, com o exemplar da Constituição na mão e fazendo um discurso colegial contra a ditadura. Por que, ministra, aquele discurso contra a ditadura? É claro que era uma tentativa já de criar esta predisposição, né, de criar essa conversa de suspeição, de colocar em suspeição o governo federal. Bom, se tivesse acontecido a partir dali um fechamento autoritário, ela estaria certa, apesar de que o papel dela não é esse. O papel dela não é ser retórica. O papel dela é ser uma magistrada, né? Esses juízes que estão no STF, eles abandonaram já essa finalidade, né, como exclusividade. Eles fazem política, eles discursam, eles emitem supostos juízos de valor, sempre, invariavelmente, contra o governo federal. Estão fazendo política. Essa autorização de inquérito é vergonhosa, porque, então, os irmãos Miranda são a instituição mais sólida, né? São a referência, são o parâmetro para a máxima corte considerar a presença de indícios suficientes para investigar o presidente da República. Ora, isso é um escárnio, isso é aberrativo, né? Quer dizer, a sociedade, porque o STF ele faz questão desse histrionismo, né? E a sociedade até já se acostumou de alguma maneira, até está um pouco anestesiada. Mas isso não é possível, isso não é aceitável dentro do bom funcionamento das instituições. Porque uma denúncia dos irmãos Miranda, lá no tribunal do Renan, ser suficiente, o que ela deveria ter feito, né? A gente perguntaria, ela deveria ter recusado. Ela deveria ter recusado essa proposta que, evidentemente, é proveniente de partidos de oposição que fazem uma espécie de uma orquestra, de um jogral com o STF. Eles vão lá e pedem, dá 48 horas aí para o Bolsonaro dizer alguma coisa. Aí eles assinam lá, 48 horas. E o Bolsonaro também já não respondeu algumas dessas provocações. São provocações. Essa aí é mais uma. Diga, Bernardi. Estou aqui imaginando o que falar, né? Diante
de tudo isso que a gente assiste, eu acho impressionante. Que interessante é a criatividade do nosso STF. Em muitas situações, essa é mais uma criatividade, né? Porque não tem crime, não tem comprovação, e então vamos abrir um inquérito. Eu estou aqui pensando com os meus botões. O que aconteceu? Todas as cascas de bananas que foram colocadas no caminho de Bolsonaro, ele não pisou em nenhuma. Bolsonaro não escorregou em nenhuma casca de banana que foi colocada no caminho dele. E aí eles agora vão reclamar, vão levantar essa suspeição, essa notícia crime. Pelo amor de Deus, o nosso STF deixou de ser um tribunal para ser um ativista não só judicial, como um ativismo político. Sai do ativismo judicial, que eles estavam aí mais do que legislando, já estavam fabricando as normas, agora eles estão num outro campo, de ativismo político também. Estão ostensivamente esticando a corda, que é o que algum general já falou por aí. Estão esticando a corda. Me parece, Vitor, que a oposição, eu incluo o partido STF, me parece que é um partido de oposição, o STF, e a oposição quer mesmo que o Bolsonaro extrapole os limites da democracia e que ponha o cálcio coturno, que ele não calçou, ele está de sapatênis, parece. Parece que o STF quer que o Bolsonaro calce o coturno. E aí vão posar de vítima, que é o que a esquerda sabe muito bem. O papel de vítima é a grande estrela da esquerda brasileira e da esquerda mundial. Como eles gostam de fazer o papel de tadinho. E talvez estão esperando exatamente isso. Bolsonaro calçar um coturno e endurecer o jogo. Diga, Ana. Essa composição do STF, a gente sabe muito bem que hoje talvez seja o maior problema do Brasil, né? Insegurança jurídica, né? Como a deputada Janaína postou aí, nós não temos absolutamente nenhuma segurança jurídica se acontece com o presidente do Brasil, com parlamentares que têm aí a sua prerrogativa constitucional, né? De imunidade parlamentar, e se acontece alguma coisa, quem julga exatamente são os seus pares. Isso não aconteceu, nós vimos no caso do deputado Daniel Silveira, um atropelo constitucional e institucional pelo STF, a corte, a mais suprema corte de um país, que deveria exatamente dar o exemplo de respeito à Constituição, e isso a gente não vê. Agora, se a ministra Rosa Weber, ela autoriza esse inquérito sobre o Bolsonaro, vamos fazer o seguinte: autorize o inquérito, investigue, então, o presidente Bolsonaro e acabe com essa CPI, porque nós vamos ver dois caminhos paralelos querendo chegar no mesmo lugar. Ótimo, ministra. Vamos, então, autorizar esse inquérito, vamos tocar esse barco aí, investigar o presidente e acabar com essa CPI, que um dos objetos dessa CPI é exatamente investigar o presidente. Então, acaba com a CPI, que já foi CPI da Pfizer, CPI da cloroquina, CPI da cantora médica, já foi CPI da Copa América, já foi CPI de tudo. E absolutamente nada consegue colar aí no presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos fazer o seguinte: acabem com essa CPI, porque da maneira que está, parece que a grande resistência ali é para blindar os governadores e os prefeitos, é para blindar o caminho e o destino das verbas federais. Fecha esse circo e deixa esse inquérito aí correr. Investigue o presidente Bolsonaro, mas pelo menos a gente não gasta o nosso dinheiro, o nosso tempo com uma CPI que hoje é o grande circo da imprensa brasileira.